Olá pessoal, graça e paz. Eu estou passando por aqui para dar uma palavrinha para vocês, pois algumas pessoas me pediram para que eu me pronunciasse sobre essa questão da paternidade e todo esse assunto que nas últimas semanas tem rolado aí nas redes sociais, nas mídias, ok? E algumas pessoas falam, pastor, o que o senhor pensa sobre tudo isso? É, eu quero dar aqui a minha opinião, aí não é questão de estar certo ou se está errado, na verdade eu estou dando a minha opinião para aquelas pessoas que me seguem e que me pediram para que eu me posicionasse, ok? As demais pessoas não estão incluídas nisso, você não pediu a minha opinião, certo? Mas essa é a opinião para as pessoas que me seguem aí e que me solicitaram. Bom, vamos lá. Quando eu era garoto, às vezes a mãe dizia assim, menino, eu preciso que você vá na rua voando. E ela sabia que eu não era um pássaro. Às vezes ela falava assim, menino, se eu for aí eu te mato. E na verdade ela estava apenas falando numa questão de correção. Às vezes nós falávamos para a mãe, mãe, eu estou morrendo de fome. E nós não estávamos morrendo de fome. Às vezes no namoro se dizia, eu dei um beijo e fui na lua. E você não foi na lua, porque na verdade tudo isso apenas se trata de uma linguagem figurada, certo? De uma expressão que nos dá o direito de dar essa conotação. Isso é totalmente permitido. Ok? E no que diz respeito, me parece, a esse assunto, eu entendo que a linguagem usada, ainda que haja por detrás de tudo isso um outro interesse, eu não vou entrar nesse mérito da questão, é dizer que a linguagem para mim é figurada, não tem como, ok? Por quê? Porque, por exemplo, eu já vi mães solteiras exercer a função de pai, de mãe e de pai. Eu já vi pais exercendo função de pai e de mãe. Eu já vi meninas, adolescentes, tomarem contas de seus irmãos mais novos, exercendo função paterna e materna, de proteção, de cuidar, de tudo aquilo, ainda que hoje essa questão de função seja bem misturada, o que é pai e o que é mãe, tá certo? Então eu não tenho problema nenhum e acho até muito, assim, algo muito precioso, ok? Ver uma mulher desempenhar uma função de pai, exercer uma função paternal e o homem uma função, né, de mãe, ainda que a gente, se for entrar na discussão hoje, o que é função de pai, o que é função de mãe, vai ficar meio complicado, certo? Mas a função de amar, de respeitar, de cuidar, de alimentar, certo? Uma criança, porque ela precisa tudo isso. E se isso vai ser feito por uma mãe, por uma mulher, ou se vai ser feito por um homem, isso é indiferente, ok? O grande problema é que a função não transforma a pessoa, por exemplo, existe o pai biológico, ok? Pai é o que cria. Não. O que cria e oferece proteção, cuidado, carinho, é apenas uma das maneiras de ser pai. Eu diria que as duas maiores, né, e mais fortes maneiras de exercer uma paternidade ou uma maternidade, como queiram, certo? Seria entender que a parte biológica, né, essa criança não existiria se não tivesse um pai biológico, é verdade. Mas a fazer simplesmente não transforma a pessoa num pai que vai exercer a função, ok? Então nós temos o pai que faz, ok? O genitor, aquele que foi lá e fez o filho, a mãe que faz, e nós temos a mãe que cria, ou o pai que cria, aquele que também vai receber este título, certo? A única questão é que a função não transforma, né, o que exerce a função num genitor. E o genitor também, por si só, ele só consegue ser pai no que diz respeito biológico, se não exercer a função. Então nós temos, né, o fazer, vamos colocar assim, e o exercer a função. Então eu acho que quando chama uma mulher de pai é apenas uma linguagem figurada. É porque pai é uma palavra, certo, masculina, e algumas pessoas acabam sentindo que porque exercer a função se sente um pai biológico e não tem problema nenhum. Só que exercer a função não transforma você num homem, sendo você uma mulher. Exercer uma função de mãe não transforma você numa mulher, sendo você um homem. Eu acho que é isso que precisa. Eu acho que já é muito claro. Eu estou aqui talvez só, né, trazendo a lembrança e conversando de uma forma mais sóbria. É muito importante
Por exemplo, o cara sente desejo sexual por um animal. Isso não transforma ele num animal. O cara sente desejo sexual por um defunto. Isso não transforma ele num defunto. Um homem sente o desejo sexual por outro homem. Isso não transforma ele numa mulher. Uma mulher sente desejo sexual por outra mulher. Isso não a transforma num homem. Ok? Então eu acho que a gente só precisa entender essa questão do figurado e do literal, porque me parece que algumas pessoas estão misturando tudo isso. Ok? Essas crianças precisam de cuidado, precisam de carinhos, precisam de respeito, precisam de recursos. E se isso vai vir, certo, de homens ou de mulheres, isso para mim não vem muito ao caso, desde que elas sejam amadas, cuidadas, respeitadas, certo? Que entendam o limite do seu próximo, que essa família apresente Deus, o Salvador, o Cristo, né? Pelo menos eu sou pastor, eu me posiciono e estou aqui para falar do meu posicionamento, tá certo? Isso é apenas uma reflexão, não sou o dono da verdade, mas gostaria de compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos aí, graça e paz, Deus abençoe a sua família, fique com Deus. Olá, pessoal. É sempre um grande desafio, né? Tratar de assuntos polêmicos e algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis e eu entendo essa situação. Devido à minha postagem anterior, as pessoas já não gostaram, achando que eu fui politicamente correto, que eu estou estabelecendo um comportamento de conivência, onde na verdade meu propósito era unicamente de falar sobre paternidade, função e cargo, né? E não fazer apologia à homossexualidade. Todos sabem que eu sou contra, todos sabem, né? Eu aprendi que no exército existe várias repartições, certo? Nós temos o serviço de inteligência, nós temos a turma do rancho, nós temos aqueles que repõem as munições, nós temos a infantaria, nós temos a cavalaria, nós temos os fuzileiros, os paraquedistas, os pilotos, nós temos desde a turma de arma ultra mega pesada até aqueles que trabalham nesse exército e nem sequer armas, né, usam, mas que militam na mesma causa. E eu notei que as pessoas estão me taxando como um traidor, certo? Como um desertor. E eu tenho que ter maturidade para enfrentar isso, para ser visto, né, dessa forma, mas eu queria dizer que ser politicamente correto não é meu posicionamento. Se você já me viu em ambientes muito menos favoráveis para me posicionar, certo? Eu sempre me posicionei, mas eu fiz apenas para colocar a minha opinião. E ela é minha, como eu disse, se você concorda ou não, né? Eu tenho amigos que estão na mesma guerra que eu e talvez você mesmo esteja, e talvez você milite numa área ou num setor onde as armas são mais pesadas, certo? Eu tenho amigos que estão nessa guerra e militam em instâncias de combate fortíssimos com armas pesadas, certo? E eu estou na mesma guerra, ou na mesma causa, ou na mesma batalha, para ficar, né, aí um nome mais suave. Mas eu entendo, mas não me veja como um desertor, não. Me veja apenas alguém que milita na mesma guerra que você, só que talvez não na mesma frente que você está inserido. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe, respeito aí a opinião de todos. Estou criticando ninguém não, só é muito legal ver a opinião das pessoas, certo? E se você quiser me ver como um desertor, como alguém que passou para o outro lado e está militando contra o Evangelho e contra Jesus, isso é um direito que você tem. Um abraço, Deus abençoe, graça e paz.